Você já imaginou visitar o passado? Que tal ver as grandes pirâmides do Egito sendo construídas? Ou talvez você preferisse dar um pulo no futuro. Poderia ver os carros voadores e as cidades avançadas que hoje só sonhamos. Essa ideia de se mover através do tempo se chama viagem no tempo. É um dos maiores mistérios que fascinam a humanidade. Muitas pessoas ao redor do mundo acreditam que é mais do que apenas uma fantasia. Elas pensam que algumas pessoas já fizeram isso. Essas histórias são uma mistura de ciência, mistério e muita imaginação. Elas nos fazem questionar tudo o que sabemos sobre a realidade e o mundo em que vivemos. Ao longo da história, houve histórias estranhas e eventos misteriosos. Esses eventos nos fazem perguntar se visitantes de outras épocas estão andando entre nós. Algumas pessoas afirmam tê-los conhecido. Outros encontraram objetos estranhos ou fotografias que não parecem pertencer à sua era. Estes são chamados de artefatos fora do lugar. Eles geram debates e criam inúmeras teorias online e em livros. A ideia de que alguém poderia quebrar as leis do tempo é emocionante e um pouco assustadora. Abre um universo de possibilidades e perguntas para as quais não temos respostas. Desafia nossa compreensão de causa e efeito, de começos e fins. Hoje, vamos explorar este assunto incrível juntos. Vamos analisar casos famosos de supostos viajantes no tempo. Tentaremos entender o que a ciência diz sobre essa possibilidade. É apenas algo para filmes e livros, ou existe uma chance real de que isso possa acontecer? Vamos investigar relatos estranhos, incluindo alguns aqui no Brasil. Esta jornada nos levará pela física, história e curiosidade humana. Vamos mergulhar fundo nas evidências e nas histórias que tornam este tópico tão cativante para tantas pessoas. Prepare-se para olhar para o relógio de uma maneira completamente nova. O mistério da viagem no tempo toca algo profundo dentro de todos nós. É o desejo de corrigir erros do passado ou de saber o que o futuro nos reserva. Esse desejo é uma poderosa emoção humana. Alimenta nosso fascínio por essas histórias inexplicáveis. Serão esses contos provas reais de viagem no tempo? Ou são farsas elaboradas? Poderiam ser simples mal-entendidos que se transformaram em lendas ao longo do tempo? Ao iniciarmos esta exploração, mantenha a mente aberta. A verdade pode ser mais estranha do que qualquer coisa que pudéssemos inventar. Vamos começar nossa jornada no enigma da viagem no tempo e ver quais segredos podemos descobrir. Vamos começar com o básico para garantir que todos entendam. Viagem no tempo é o conceito de se mover entre diferentes pontos no tempo. Esse movimento pode ser para o passado ou para o futuro. É como usar um veículo, não para ir para outra cidade, mas para outro ano. Imagine que você está aqui hoje, em 7 de agosto de 2025. Se você pudesse viajar no tempo, poderia decidir visitar o ano de 1990. Ou poderia saltar para o ano de 2050. Essa ideia tem sido um tema popular na ficção por muito tempo. Livros e filmes famosos nos mostraram muitas maneiras de como isso poderia acontecer, desde máquinas especiais até portais misteriosos. A ideia parece simples, mas cria muitas perguntas complicadas. Se você for para o passado, poderia mudar o presente? Por exemplo, se você impedisse seus pais de se conhecerem, você desapareceria? Isso é conhecido como o paradoxo do avô. É um quebra-cabeça famoso que torna a viagem no tempo para o passado muito difícil de se pensar. Mudar até mesmo uma pequena coisa no passado poderia ter efeitos enormes e imprevisíveis no futuro. Muitos cientistas e escritores debateram esses paradoxos. Alguns acreditam que a linha do tempo se corrigiria, enquanto outros pensam que novos universos paralelos seriam criados a cada mudança. Por outro lado, viajar para o futuro parece um pouco menos complicado na teoria. Você simplesmente chegaria no futuro como um visitante.
Você veria o que aconteceu, mas não estaria mudando um passado que já ocorreu. As teorias de Albert Einstein até sugerem que se mover para o futuro é possível, de certa forma. De acordo com suas ideias, o tempo pode desacelerar para alguém que está se movendo muito, muito rápido. Isso significa que um astronauta viajando perto da velocidade da luz envelheceria mais lentamente do que as pessoas na Terra. Quando eles retornarem, mais tempo teria passado na Terra do que para eles. Eles teriam efetivamente viajado para o futuro. Então, quando falamos sobre viagem no tempo, estamos falando sobre essas duas possibilidades. Voltar é chamado de retrocausalidade, o que significa ir contra o fluxo normal de causa e efeito. Esta é a parte que está cheia de paradoxos e parece a mais difícil de ser alcançada. Ir para frente é algo que a ciência diz ser teoricamente possível, embora ainda não tenhamos a tecnologia para fazê-lo de forma significativa. O sonho de controlar nossa jornada através dos anos permanece poderoso e inspirador. Representa a liberdade máxima, a liberdade da marcha constante e unidirecional do próprio tempo. Uma das histórias mais famosas de um suposto viajante no tempo começou no ano 2000. Uma pessoa usando o nome John Titor apareceu em fóruns da internet. Ele afirmava ser um soldado americano do ano 2036. Ele disse que foi enviado de volta ao ano 1975 em uma missão militar. Seu objetivo era conseguir um antigo computador IBM 501. Segundo Titor, este computador específico tinha uma característica que era necessária para consertar um grande problema de computador em seu futuro. Depois de completar sua missão em 1975, ele disse que decidiu parar no início dos anos 2000 por razões pessoais. Suas postagens e previsões detalhadas cativaram pessoas em todo o mundo. John Titor não apenas fez afirmações, ele forneceu provas. Ele compartilhou desenhos técnicos de sua máquina do tempo. Ele descreveu como funcionava, usando conceitos de física que eram difíceis para a maioria das pessoas entenderem, mas que pareciam plausíveis. Ele disse que sua máquina foi instalada em um Chevrolet Corvette de 1967. Ele também fez várias previsões sobre o futuro. Ele falou de uma guerra civil nos Estados Unidos, que levaria o país a se dividir em 5 regiões separadas. Ele também previu uma curta guerra nuclear em 2015. Suas descrições da vida em 2036 eram detalhadas e consistentes, o que tornou sua história muito crível para muitos seguidores. Claro, muitas de suas previsões não se concretizaram. A Guerra Civil Americana que ele descreveu nunca aconteceu. O intercâmbio nuclear em 2015 também não ocorreu. Céticos apontam para essas profecias falhas como evidência clara de que toda a história era uma farsa. Eles argumentam que suas descrições técnicas eram apenas usos inteligentes de teorias científicas existentes. Seus apoiadores têm explicações, no entanto. Eles dizem que, ao voltar e nos contar sobre o futuro, Titor realmente mudou nossa linha do tempo. Seus avisos podem ter nos permitido evitar os desastres que ele previu. Essa ideia de múltiplas linhas do tempo torna sua história difícil de refutar completamente. Em março de 2001, John Titor anunciou que estava retornando ao seu próprio tempo. Ele postou uma mensagem final e então desapareceu para sempre. Até hoje, ninguém sabe quem ele realmente era. Ele era um verdadeiro viajante do tempo que visitou nossa era? Ou ele era uma pessoa muito criativa e inteligente que orquestrou uma elaborada pegadinha na internet? Investigadores tentaram encontrar a pessoa real por trás do nome, mas sem sucesso. O mistério de John Titor permanece um dos casos mais convincentes e debatidos no estranho mundo dos fenômenos inexplicáveis. Sua história continua a fascinar pessoas que sonham em viajar no tempo. Outra famosa evidência de viagem no tempo
É uma fotografia de 1941. A foto foi tirada na reabertura da ponte South Fork, em British Columbia, Canadá. Ela mostra uma multidão de pessoas assistindo ao evento. Mas entre os chapéus e casacos formais dos anos 40, um homem se destaca completamente. Ele parece estar usando óculos de sol modernos, uma camiseta estampada e um moletom com capuz ou zíper. Ele também está segurando o que parece ser uma câmera moderna e portátil. Toda a sua aparência parece décadas à frente de todos os outros na multidão. Isso levou muitos a chamá-lo de hipster viajante no tempo. A fotografia é real, faz parte da coleção do Bralorne Pioneer Museum, no Canadá. Quando foi digitalizada e colocada online pela primeira vez, as pessoas imediatamente notaram o homem estranho. Seu estilo é tão diferente das pessoas ao seu redor que parece que ele foi adicionado à imagem no Photoshop. No entanto, especialistas confirmaram que a foto não foi alterada. Isso torna sua presença ainda mais misteriosa. Como um homem nos anos 40 poderia ter roupas e acessórios que parecem ter vindo do século XXI? Para os crentes em viagem no tempo, a resposta é simples. Ele era um turista do futuro, visitando o passado. Céticos, no entanto, investigaram a imagem com muito cuidado. Eles oferecem explicações mais comuns para a aparência do homem. Eles argumentam que o estilo de óculos de sol que ele está usando existia nos anos 40, mesmo que não fossem comuns. A camiseta estampada poderia ser, na verdade, um suéter com um emblema costurado, que era um estilo popular para equipes esportivas na época. A suposta câmera moderna que ele está segurando poderia ser uma câmera dobrável Kodak portátil, que também estava disponível na época. Embora sua roupa fosse incomum para o período, não era impossível. Ele pode ter sido apenas um jovem com um senso de moda muito progressista. Apesar dessas explicações lógicas, a imagem continua sendo uma fonte de intenso debate. A postura casual e o visual moderno do homem criam uma ilusão poderosa. Mesmo quando você ouve as explicações, é difícil olhar para a foto e não ver um visitante de outro tempo. Isso mostra o quanto queremos acreditar no extraordinário. Somos atraídos por anomalias que desafiam nosso senso de uma história estável e previsível. O hipster viajante no tempo continua sendo um exemplo clássico de como uma única imagem pode despertar nossa imaginação e alimentar nosso fascínio pelos mistérios do tempo. Ele é um fantasma do futuro, capturado para sempre em uma fotografia em preto e branco. Então, quando deixamos para trás o mundo das fotos misteriosas e histórias da internet, realmente precisamos nos perguntar: o que a ciência realmente diz? A viagem no tempo é realmente possível de acordo com as leis da física? Bem, a resposta é, honestamente, bem complexa. Uma mistura de sim, talvez e provavelmente não. A maior parte do que a ciência moderna entende sobre o tempo vem de uma pessoa, Albert Einstein. Suas teorias da relatividade mudaram completamente a maneira como pensamos sobre espaço e tempo. Antes de Einstein, cientistas como Isaac Newton viam o tempo como algo constante e absoluto. Para Newton, um segundo era sempre apenas um segundo, em todo o universo. O tempo fluía como um grande rio, sempre se movendo na mesma velocidade. Mas então, Einstein apareceu e mostrou que isso simplesmente não é verdade. Ele propôs que o tempo é, na verdade, relativo. Isso significa que a passagem do tempo pode mudar dependendo da velocidade com que você está se movendo. Como mencionamos antes, se você viajar muito rápido, perto da velocidade da luz, o tempo realmente vai desacelerar para você em comparação com alguém que está parado. Esse efeito é chamado de dilatação do tempo. E não é apenas uma teoria maluca, foi provado com experimentos. Por exemplo, relógios atômicos naqueles satélites GPS que se movem rapidamente
realmente funcionam um pouco mais devagar do que os relógios aqui na Terra. Os cientistas precisam ajustá-los para manter o sistema GPS preciso. Isso prova que, pelo menos em princípio, viajar para o futuro é possível. Mas e viajar para o passado? Bem, é aqui que as coisas ficam muito mais difíceis para a ciência. As teorias de Einstein não o proíbem completamente, mas o tornam extremamente complicado. Algumas interpretações de suas equações sugerem a existência do que são chamadas de curvas de tempo fechadas. São caminhos através do espaço-tempo que poderiam se curvar sobre si mesmos, teoricamente permitindo que alguém retorne a um ponto em seu próprio passado. Mas para criar um caminho como esse, você precisaria de enormes quantidades de energia e algumas formas bem exóticas de matéria. Você provavelmente precisaria de algo como um buraco de minhoca, um túnel teórico através do espaço-tempo, e teria que controlá-lo perfeitamente. A maioria dos físicos hoje é muito cética sobre a possibilidade de viajar para o passado. Os paradoxos que isso cria, como o famoso paradoxo do avô, são um grande problema. Alguns cientistas, como Stephen Hawking, até propuseram algo chamado conjectura de proteção da cronologia. Essa é a ideia de que as próprias leis da física trabalham juntas para impedir que a viagem no tempo para o passado aconteça. Basicamente, sugere que a natureza tem regras embutidas para proteger a linha do tempo e impedir que causa e efeito sejam violados. Então, enquanto viajar para o futuro parece possível, pelo menos em teoria, viajar para o passado ainda está firmemente preso no mundo da ficção científica, pelo menos por enquanto. Vamos nos aprofundar um pouco mais nas ideias revolucionárias de Albert Einstein. Sua teoria da relatividade especial, publicada em 1905, introduziu pela primeira vez a conexão entre espaço e tempo. Ele os unificou em um único conceito chamado espaço-tempo. Pense nisso como um tecido gigante e flexível. Objetos massivos, como planetas e estrelas, criam depressões ou curvas nesse tecido. Essa curvatura é o que experimentamos como gravidade. Essa foi a ideia central de sua teoria posterior da relatividade geral. Não é que a Terra esteja te puxando para baixo, é que a Terra está curvando o espaço-tempo ao seu redor, e você está seguindo essa curva. Esse conceito é fundamental para entender a viagem no tempo. A teoria da relatividade geral também prevê que a gravidade pode afetar o fluxo do tempo. Assim como mover-se rápido pode desacelerar o tempo, estar em um campo gravitacional forte também pode desacelerar o tempo. Esta é outra forma de dilatação do tempo. Por exemplo, o tempo passa ligeiramente mais lento para alguém na superfície da Terra em comparação com alguém em órbita bem acima do planeta, onde a gravidade é mais fraca. Esse efeito também é real e foi medido. Relógios ao nível do mar funcionam um pouco mais devagar do que relógios no topo de uma montanha. A diferença é incrivelmente pequena, mas prova que o tempo não é uma constante universal. É flexível. Esses princípios abrem a porta para métodos teóricos de viagem no tempo. Uma ideia envolve um cilindro massivo e rotativo, às vezes chamado de cilindro de Tipler. Em teoria, se você tivesse um cilindro infinitamente longo e girando incrivelmente rápido, ele poderia arrastar o espaço-tempo junto com ele. Esse arrasto do espaço-tempo poderia criar aquelas curvas de tempo fechadas que mencionamos anteriormente. Uma nave espacial, seguindo um caminho específico ao redor desse cilindro, poderia viajar de volta no tempo. Claro, construir um cilindro giratório infinitamente longo e superdenso está muito além de nossas capacidades tecnológicas. Permanece um experimento mental fascinante, mas impraticável. Outra possibilidade teórica envolve buracos de minhoca, também conhecidos como pontes de Einstein-Rosen. Um buraco de minhoca é um atalho hipotético através do espaço-tempo.
Imagine que o tecido do espaço-tempo é uma folha de papel. Para ir de um ponto a outro, você normalmente viajaria pela superfície do papel. Um buraco de minhoca seria como dobrar o papel e fazer um buraco nas duas camadas, criando um caminho muito mais curto. Se uma extremidade do buraco de minhoca pudesse ser acelerada para perto da velocidade da luz e então trazida de volta, a dilatação do tempo faria com que as duas extremidades existissem em diferentes períodos de tempo. Atravessar o buraco de minhoca significaria então entrar no passado ou no futuro. Enquanto muitas histórias famosas de viagem no tempo vêm de outros países, o Brasil tem sua própria cota de mistérios profundos. Um dos casos mais famosos e bizarros é o caso das máscaras de chumbo. Este evento aconteceu em 1966, em Niterói, Rio de Janeiro. 2 técnicos em eletrônica, Manuel Pereira da Cruz e Miguel José Viana, foram encontrados mortos no Morro do Vintém. Eles estavam deitados lado a lado, vestidos com ternos. Ao lado de seus corpos, havia 2 máscaras de chumbo rudimentares, semelhantes a óculos de proteção. Não havia sinais de luta ou quaisquer ferimentos óbvios. A cena era estranha e intrigante para a polícia. A investigação revelou detalhes ainda mais estranhos. Um caderno foi encontrado com os homens, contendo instruções enigmáticas. As anotações mencionavam coisas como 4:30 da tarde, estar no local combinado, e 6:30 da tarde, ingerir cápsulas, após efeito proteger metais, aguardar sinal máscara. A autópsia não conseguiu determinar a causa da morte, em parte porque seus órgãos internos não foram examinados adequadamente a tempo. Isso levou a muitas teorias. A mais popular era que os 2 homens estavam envolvidos em algum tipo de experimento espiritualista ou científico. Eles acreditavam que iriam fazer contato com extraterrestres ou seres de outra dimensão. Como isso se conecta à viagem no tempo? Algumas teorias sugerem que os homens não estavam tentando contatar alienígenas, mas estavam tentando uma forma de viagem interdimensional ou temporal. As máscaras de chumbo talvez fossem para protegê-los de algum tipo de radiação associada ao evento. As cápsulas que eles deveriam ingerir poderiam ter sido parte do processo. Segundo essa teoria, o experimento deu terrivelmente errado, levando às suas mortes, ou talvez suas consciências viajaram com sucesso, deixando seus corpos físicos para trás. Esta versão da história transforma um crime estranho em um mistério paranormal. O caso das máscaras de chumbo nunca foi totalmente resolvido. Permanece um dos maiores mistérios não solucionados do Brasil. Embora não haja evidências diretas que o liguem à viagem no tempo, ele compartilha muitos elementos com a tradição em torno de tais fenômenos. Envolve conhecimento secreto, dispositivos estranhos e a crença em viajar além dos limites normais da experiência humana. A história cativa a imaginação porque insinua possibilidades além da nossa compreensão. Serve como um poderoso lembrete de que existem eventos em nosso próprio país que são tão estranhos e inexplicáveis quanto qualquer história sobre John Titor ou hipsters viajantes no tempo. Por que a ideia de viajar no tempo nos fascina tanto? É uma pergunta com raízes profundas na experiência humana. No fundo, a obsessão vem de uma poderosa mistura de arrependimento e esperança. Todos têm momentos em seu passado que desejariam poder mudar. Um erro cometido, uma palavra não dita, um ente querido perdido. A capacidade de voltar e consertar essas coisas é talvez a fantasia máxima. Oferece a chance de uma vida perfeita, livre dos erros e tristezas que são parte natural de ser humano. Esse desejo de desfazer nossos arrependimentos é um motor poderoso para nossa imaginação. Da mesma forma, somos impulsionados por uma profunda curiosidade sobre o futuro. Queremos saber o que nos espera, para nossas famílias e para a humanidade. Resolveremos nossos maiores problemas, como doenças e guerras? Exploraremos as estrelas?
Como será a vida daqui a 100 ou 1000 anos? O futuro representa o desconhecido, e os humanos sempre foram exploradores, ansiosos para mapear territórios inexplorados. Um viajante do tempo que visita o futuro é como um Magalhães moderno, retornando com histórias de um mundo que só podemos sonhar. Essa esperança por um amanhã melhor, ou pelo menos o conhecimento dele, é incrivelmente atraente. O conceito de viagem no tempo também nos empodera. Em nossas vidas diárias, somos prisioneiros do fluxo implacável e unidirecional do tempo. Não podemos desacelerá-lo ou acelerá-lo. Somos levados por sua corrente, do nascimento à morte. A ideia de uma máquina do tempo é a ideia de quebrar essas correntes. Sugere que podemos nos tornar mestres de nosso próprio destino no sentido mais literal. Poderíamos ser mais do que apenas passageiros. Poderíamos ser pilotos de nossa própria jornada através dos anos. Essa fantasia de controle supremo sobre nossa existência é uma das principais razões pelas quais o tema é tão popular em histórias, desde mitos antigos até filmes de grande sucesso modernos. Finalmente, o próprio mistério é uma grande parte da atração. As histórias de viagem no tempo são frequentemente histórias de detetive. Elas são cheias de pistas, paradoxos e fenômenos inexplicáveis que nos desafiam a pensar. Elas borram a linha entre o que é real e o que é possível, fazendo-nos questionar a natureza de nossa própria realidade. Esse senso de admiração é uma parte vital do espírito humano. Adoramos um bom quebra-cabeça, especialmente um tão grandioso e profundo quanto a própria natureza do tempo. A ideia de que viajantes do tempo poderiam estar entre nós agora mesmo adiciona uma camada de magia às nossas vidas cotidianas. Faz-nos olhar para o mundo com um maior senso de possibilidade e admiração. Percorremos o estranho e fascinante mundo da viagem no tempo. Vimos as histórias de supostos visitantes do futuro, como John Titor e o hipster viajante no tempo. Exploramos o que a ciência moderna, guiada pelo gênio de Albert Einstein, diz sobre a possibilidade. Até descobrimos um misterioso caso brasileiro que aborda esses temas. É claro que este é um tópico que se encontra na encruzilhada da ciência, da imaginação e dos mais profundos desejos humanos. É um quebra-cabeça que continua a nos cativar, com pouquíssimas respostas definitivas disponíveis para nós. A ciência, tal como está hoje, apresenta um quadro misto. Viajar para o futuro parece plausível, uma consequência natural das leis do nosso universo. Mas seria uma viagem só de ida, e exigiria tecnologia muito além de tudo o que possuímos atualmente. Viajar para o passado, o sonho de corrigir nossos erros, permanece quase certamente impossível de acordo com nossa compreensão atual. Os paradoxos que isso criaria parecem ser uma barreira fundamental. A natureza, ao que parece, tem regras fortes para proteger sua história e o fluxo lógico de causa e efeito. Talvez essas regras nunca possam ser quebradas. No entanto, nosso fascínio não diminui. As histórias persistem. As fotografias são analisadas repetidamente. A razão é simples. O mistério é mais poderoso do que a prova. Enquanto houver lacunas em nosso conhecimento, há espaço para a imaginação florescer. Somos atraídos pelo inexplicável porque ele nos lembra que o universo ainda está cheio de maravilhas a serem descobertas. A ideia de que um visitante de outra era poderia estar andando pela rua agora mesmo adiciona uma camada de magia às nossas vidas cotidianas. Isso nos faz olhar para o mundo com um maior senso de possibilidade e admiração. O que o futuro reserva para este campo? Talvez um dia, novos avanços científicos mudem tudo o que pensamos saber. Um novo Einstein pode surgir com uma teoria que resolva os paradoxos e abra uma porta para o passado. Ou talvez desenvolvamos a tecnologia para viajar para o futuro e ver as maravilhas dos séculos vindouros. Até então,
A história da viagem no tempo permanece inacabada. É um livro com muitas páginas vazias, esperando que as futuras gerações as escrevam. O mistério perdura, um testemunho atemporal de nossa busca incessante para entender nosso lugar no universo.